boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do PPG-100, o nosso programa de pós-graduação em Ciências e Engenharia de Materiais, nessa noite em parceria com a ABAL, que nos traz a Natália e o Ayrton. Natália, vou deixar com você a apresentação do grande engenheiro Ayrton, que vai falar para a gente um pouco sobre a reciclagem do alumínio. É um prazer, professor, muito obrigada. Vou compartilhar brevemente a minha tela aqui com vocês. E aí, vamos lá. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui representando a ABAL. Agradeço muito a parceria aí firmada com a FCAT mais uma vez. Vou falar um pouquinho sobre a ABAL para vocês, sobre o projeto Alumínio nas Escolas, e já passo a palavra para o seu Ayrton, que está aqui conosco, um grande parceiro do projeto. A Associação Brasileira do Alumínio é uma entidade de classe mantida hoje por 28 associadas. Eu deixo sempre os links, os logos, é bom para vocês saberem, caso que vocês quiserem saber um pouco mais sobre cada uma. Lá no nosso site, abal.org.br, vocês encontram todo o portfólio delas e o site também, para vocês terem mais informações sobre o que elas produzem, o que elas oferecem para o mercado. Entre os objetivos da ABAL, a gente tem divulgar o alumínio, disseminar conhecimento, incentivar o ensino, a pesquisa e inovação tecnológica, promover a competitividade da indústria, fomentar padrões de saúde, segurança e meio ambiente, publicar estatísticas da indústria, elaborar e divulgar normas técnicas e representar a indústria em todos os níveis do governo. E aí, falando em incentivar o ensino, a pesquisa e a inovação tecnológica, temos então o projeto ABAL Alumínio nas Escolas, que tem como seu objetivo individual disseminar conhecimento, fomentar o ensino, a pesquisa e inovação tecnológica do alumínio no meio acadêmico. A atuação acontece em todos os cursos que tenham interesse em conhecer e saber mais sobre as aplicabilidades do alumínio, e isso acontece através de convênios técnicos científicos, auxílio à pesquisa, visitas técnicas, atualizações de bibliotecas e eventos técnicos científicos, como cursos, palestras, workshops, exposições, e aonde a ABAL conseguir contribuir com a formação profissional. Aqui a gente tem alguns dos eventos que foram feitos no último ano, em 2023. A gente teve mais de 50 eventos, impactando mais de 1.100 pessoas. E por fim, trago um breve resumo da experiência profissional do seu Ayrton, que é engenheiro metalurgista pela Poli, com curso de especialização em alumínio também pela Poli, com cerca de 50 anos de experiência na indústria do alumínio, é conselheiro da Associação Brasileira de Metalurgia, ABM, e presidente emérito da ABAL, tendo atuado como gestor do Comitê Brasileiro do Alumínio, o CB035. Vou passar então para o seu Ayrton a palavra e eu vou seguir aqui acompanhando vocês até o final da gravação e dessa transmissão. Falar sobre a reciclagem do alumínio, eu queria dizer que esse assunto de reciclagem no âmbito da ABAL é muito importante. E ao longo da apresentação eu mostro a importância desse assunto de reciclagem, muito importante. Então, reciclar, reutilizar materiais é uma tendência mundial, porque há escassez de aterros sanitários industriais na Europa, o que está forçando a atividade de reciclagem. No Brasil não existe esse problema, porém, temos que evitar que a coisa piore. As estimativas indicam que cerca de 40% do lixo urbano é composto por produtos descartáveis. E esses produtos descartáveis são o lixo nosso, Países europeus estão aplicando rigorosas leis de meio ambiente para embalagens. Isso é muito importante, embalagem. Reabilitação de aterros exauridos é um alto ônus para a sociedade. O que ocorre isso na Europa. No Brasil, não. No Brasil, qualquer lixão é lixão. Então, no Brasil, nós não temos isso como gargalo, mas lá na Europa é um gargalo forte. E países desenvolvidos consideram o sistema de coleta como uma necessidade. Porém, em países emergentes como nós estamos falando do Brasil, e também da América do Sul, essa atividade é totalmente negligenciada. E aqui lembrar como começou essa história. A reciclagem começou como esforço de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Estou falando lá para aqueles anos de 40. Aqui se vejam que era a doação que eles fizeram, panela velha de alumínio, elas foram recicladas com um programa muito forte para fazer aviões,
para a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos tinha pouco alumínio, então eles tiveram que apelar para a reciclagem. Os Estados Unidos fez 100 mil aviões durante a guerra. Foi um negócio fantástico. Mas isso é a cidade de Nova York, 40, né? E é a reciclagem, como eu falei, para aviões militares da Segunda Guerra Mundial. E aqui outra coisa, tem coisas interessantes, a reciclagem, o esforço de guerra, dá uma olhada no que eles reciclavam. Na marra, tudo que podia, esses carros velhos eram todos reciclados. Mas também, na reciclagem tem artes, como vocês estão vendo aí, é um sapato feminino, feito de anéis. É muito interessante isso aí, os anéis de abrir, né, a cerveja, o refrigerante, o que for. Isso é um sapato totalmente disso. E, como regra geral, todos os metais são recicláveis, sem perder suas características físico-químicas. Porém, tem uns poréns aí. A reciclagem do aço demanda altos custos de equipamento, face ao seu elevado ponto de fusão. Por favor, não é 15.500, é 1.550 graus Celsius o ponto de fusão do aço. Os demais metais, cobre, magnésio, níquel, os demais metais não ferrosos, né? A tecnologia é muito mais difícil que o de alumínio. É complicadíssima. O magnésio, por exemplo, requer cuidados importantes na fusão, em razão de sua ignição. A ignição do magnésio é um flash. Eu já presenciei isso quando eu trabalhava numa fundição de ferro fundido aqui em São Paulo, que nós tínhamos que fazer uma antiliga que era com muito magnésio, mais de 30% de magnésio. E a gente tinha que imergir o magnésio através de ferramentas. Numa dessas, o operador perdeu o controle e essa ignição veio totalmente. Isso foi um flash enorme. Eu corri, todo mundo correu, no fim não houve nada demais, mas é esse o cuidado da ignição. Mas o latão, bronze e cobre é complicado, eles necessitam de algum refino após a fusão. E o alumínio, vocês vão ver que é muito tranquilo. E aqui tem que o alumínio é o mais reciclável dos metais em razão da tecnologia fácil de fusão. Por quê? Ponto de fusão baixo, não é 6.500 graus Celsius, 650 graus Celsius, certo? Bem baixo, possibilitando a utilização de forninho meia-boca. Eu só vou dar um exemplo. Não, deixa eu dar o exemplo depois, senão eu perco a fio da meada aqui. Essa tecnologia de fusão, ela varia de forma muito simples a sofisticadas. Custos baixos de equipamentos, esse é outro ponto importante. Como a tecnologia é fácil, os investimentos em equipamentos são baixos. Aí permitiu o quê? Proliferação de grande quantidade de pequenas fundições. Tem muitas que usam alumínio, que tem um periguinho aí no meio, né? Aí é que vem o perigo. Em pequenas fundições, os aspectos ambientais foram negligenciados, por ignorância ou por economia. Hoje eu estou para dizer que é para a economia mesmo. E outra coisa que ninguém preserva, muitos não preservam, e é a coisa que esse é um ponto importante, que a segurança e higiene ocupacional nas pequenas fundições carecem de maior zelo. Ainda assim, são muitas pequenas fundições que o dono como é fácil fundir, ele faz qualquer forninho meia boca e isso aí gera problemas de segurança muito sérios. E só para dizer que a reciclagem... Antes, deixa eu dar um exemplo interessante para vocês verem como é fácil fundir alumínio. Eu tive umas férias e eu fui passar as férias em Salvador. E eu estava de carro e fui passear por umas praias. E parei numa praia, num quiosque, para tomar uma caipirinha, porque ninguém é de ferro. Era na hora do almoço, eu estava com meu cunhado. E nós pedimos lá uma caipirinha. E ele veio para amassar o limão, era um amassador de alumínio e a cumbuquinha de alumínio. Eu falei, pô, aqui
nesse lugar, alumínio. Aí eu perguntei para o dono, quem é que faz isso aqui? Quem faz isso aí é o Zé Barriga, era o apelido do dono. Eu falei, poxa, eu queria ver como ele faz. Aí ele falou, não, o senhor pode ir lá, eu vou ligar para ele e o senhor visita. Aí eu fui lá. Cheguei lá, um lugar muito humilde, escrito, compra-se latas daquele jeito de um português meio esculhambado. Eu bati na porta, apareceu a mulher dele. Ele não estava. Apareceu a mulher dele, ela estava numa sala de produtos que eles faziam. Aí eu falei, como é que vocês fazem isso? Ah, é muito fácil, doutor. Lá é tudo doutor. Né? A gente faz um buraco aqui de 1 metro de profundidade, com um diâmetro, ela não falou diâmetro, com uma largura de uns 660 centímetros, e a gente forra com barro, e a gente pega uma tocha da botijão de gás e ela fica bem rígida. E aí a gente enche de latinha. E com a mesma tocha, a gente coloca em cima e o alumínio funde, ou ele derrete, né? Isso aí eles faziam assim, olha que coisa de louco. E faziam peças belíssimas. E o alumínio fundido, evidentemente, o cara era um artista, ele pegava uma concha e jogava num molde que ele fez. A arte lá era molde, fusão, então vocês veem que é uma coisa de louco. E outra coisa, a reciclagem, em função dessa facilidade, o crescimento do mercado é notável, né? Hoje, existem 3 importantes multinacionais que fabricam latas de alumínio, que eu vou mostrar com algum detalhe. E aqui tem como é que é a reciclagem de sucata de alumínio no Brasil. Ela começou em 74, vocês estão vendo. Aqui, ela começou com outros, não era nem lata, outros produtos de alumínio. Então, a lata de alumínio começou em 90, 91. Aí ela foi, aqui esse branco, ou esse sem cor, é alumínio, que não tem nada a ver com lata. Alumínio de tudo quanto é jeito. E o vermelhinho é o alumínio. E vocês veem que a participação é muito grande. Eu não tenho, esse gráfico vai até 22, porque quando nós não tínhamos o dado de 2023 ainda. Mas, de qualquer forma, é nesse nível. Ou seja, bastante alumínio, quase metade do material reciclável é lata. Okay? E aqui mostra o que tem de sucata reciclável. Tem esses geradores que são de alumínio antigo, roda de alumínio, é reciclado. Você tem aqui cavaco de usinagem, é reciclado. Peça de tudo quanto é jeito que está em ferro velho, que eles chamam, é alumínio, é reciclado. Volante de alumínio reciclado. Peças, não só de motor, tudo reciclado. E aí tem os fardos de lata, que esses vão ser reciclados. E uma outra coisa nova, essas embalagens de café Nespresso. Essas embalagens são de alumínio. E a Nespresso lançou um programa específico para reciclar isso aí. É um pouco mais difícil, eles têm um equipamento muito bom, investiram nisso. Quando eles começaram isso, eles me procuraram, na Bob's tem 20 anos, como eles fariam. Falei, a primeira coisa é tirar o pó de lá de dentro, e depois fazer um equipamento de tal forma a cortar, empacotar para jogar no forno. Então, isso é reciclado também. E as latas de bebidas, né? Vocês veem a lata de bebida aqui, que é muito interessante. Como faz uma lata de bebida? Aqui é o primeiro copo que você faz, a espessura é 0,27, e aqui já é outra estampada, você faz isso, aí você faz os gargalinhos e por rotula, tal, etc. E aqui é a tampa, que também é de alumínio. Então, essa é uma lata de bebida, totalmente de alumínio. E aí a produção de lata de alumínio de bebidas no Brasil. Vocês notem que começou em 90, com 500 mil. Hoje nós estamos falando, até 2018, 27,9 milhões. Esses dados a gente sempre pega com a Abralatas.
que é uma entidade que cuida das latas, né? E eles só publicaram as latas de alumínio, o volume, até 2018, que era até enviado para a BAL. Como agora não estão mais enviando, porque separou, mas nós sabemos que esse número, até por publicação deles em jornais, a gente sabe que esse número hoje é da ordem de 32 milhões de latas, ok? Esse número aí é importante. Ela está mais estável, até para crescer mais, porque o crescimento foi muito forte. É que teve aí o problema da pandemia e até caiu esse volume. Agora está voltando à normalidade, da ordem de 33, 35 milhões. E aqui, evolução do pesado de alumínio. Dá uma olhadinha aqui, ó. Antigamente, nos anos 70, quando começou, a espessura da chapa era grossa. Então, com 1 quilo eu só fazia 49. Agora, atualmente, olha como nós fazemos com 74, porque ela ficou bem fina. Agora era 0,40, hoje é 0,23 milímetros. Então, você faz muito mais lata com 1 quilo de alumínio. E aqui mostra o índice de reciclagem de lata de alumínio. O Brasil é o campeão mundial de muita coisa, né? Mas campeão mundial também de reciclagem. O número chega a quase 100%. Quase 100%. Eles põem, é declarado 100%, mas você fica meio invocado. 100%, eu vejo tanta lata que não é, que vai para o lixo. Mas, enfim, o número é próximo de 100%. Qual é o segundo colocado? O segundo colocado é o Japão. E aí depois vem a Europa e os Estados Unidos, 60%. Os Estados Unidos, eles consomem 110 milhões de latas, que é 3 vezes mais que o Brasil. E, no entanto, a reciclagem deles é ruim. O americano não tem esse problema, eles jogam fora mesmo. Não quer saber de reciclagem. Esse conceito de meio ambiente no americano, sem críticas, não é muito bem explorado. Tá? E aqui, uma coisa importante, eu queria mostrar para vocês como é que eu tenho o alumínio primário. O alumínio primário, ele vem desse minério chamado bauxita, essa cor aqui avermelhada. A bauxita, fundamentalmente, é Al2O3. É um óxido de alumínio, e tem 50% de alumínio. A propósito, o Brasil é um país em que a alumínio é mais rica em Al2O3. Para vocês terem uma ideia, na Rússia, o teor de Al2O3 na bauxita é 30%. E lá no Brasil tem lugares que é 55%. Isso é explorado no norte do país, em Belém, no Pará. Tá? Então, para fazer 1 quilo de lingote, eu preciso de 5 toneladas de bauxita. Aí tem um processo intermediário que eu tenho que tirar todos os óxidos que compõem a bauxita. E gera aqui a alumina, que é um pó branco, e depois, por um processo, que eu não vou entrar em detalhe, um processo de eletrólise, você obtém o lingote. Qual é o problema de fazer alumínio? Alto consumo de energia. 14.500 kWh, ou seja, o alumínio é um alto consumidor de energia elétrica. Então, você tem até empresas que têm as suas próprias usinas. Na China, os chineses têm usina de hidrelétrica lá na própria fábrica, enfim, nas imediações. Mas eles geram também muito térmicos. Então, enfim, eles conseguem fazer a própria energia. No Brasil, não. No Brasil, o pessoal compra energia das estatais. E aqui, a reciclagem do alumínio. Então, você tem aqui a sucata de alumínio, eu jogo num forno e depois eu solidifico. Essa aqui é o esquemão. Agora tem uns detalhezinhos aí, né? Então, vocês veem que, uma coisa importante, olha aqui, eu estou solidificando o alumínio com 725 kW.
Para fazer o alumínio primário, eu preciso de 14.500 quilowatts. Ou seja, eu economizo muita energia reciclando. Benefícios da reciclagem, aqui que eu estou comentando. São necessários 14.700 kWh para produzir 1 tonelada de alumínio primário, que é um processo eletrolítico de alto despende de energia. A produção de 1 tonelada de alumínio através da reciclagem é só 5% em relação ao processo de eletrólise. E outra coisa, não há necessidade de bauxita. O que eu tenho? Menos áreas desflorestadas. Tá? Se bem que a indústria do alumínio é muito consciente. Essa região foi desflorestada, ela é reflorestada depois da área exaurida do minério. E uma coisa interessante, o investimento para você pôr um centro de reciclagem é da ordem de 300 a 400 toneladas produzida. Para fazer um de alumínio primário, para produzir alumínio primário, olha quanto eu gasto, 10 vezes mais, até mais. Então, para fazer um smelter é um produtor do alumínio através da bauxita, chama smelter, é um jargão da indústria do alumínio. 100 mil toneladas, eu gasto 400 milhões de dólares. É muito dinheiro, pouca gente faz, né? E para uma reciclagem de igual capacidade, eu gasto 30 milhões. Esse 30 milhões, é importante frisar, de uma reciclagem bem feita, porque tem muito boca de porco aí no meio. Mas isso aqui eu fiz questão de levantar, mas é coisa fina, né? É uma reciclagem decente, que não polui, que é aprovado pelos órgãos ambientais. E aqui tem os benefícios da reciclagem, né? A reciclagem emite somente 5% de CO2 em relação ao processo de fabricação do alumínio primário. E esse gráfico mostra essa sensível redução das emissões com o aumento de material reciclado. Tá? Se você vai fundir alumínio primário, você gasta 3.500 só. Agora, quanto mais eu ponho de retalho, olha como cai muito a quantidade de a redução de CO2. E aqui outra coisa, o benefício social. A latinha essa publicação, gosto de guardar, como eu estou nesse negócio desde da fundação da reciclagem no Brasil, esse jornal é um jornal muito famoso, que acho que não existe mais, a Gazeta Mercantil, talvez alguém daí se lembre, talvez o professor se lembre, é de 16 de maio de 99, publicação do Rio de Janeiro, a renda garimpada nas latas vazias. Ou seja, segmento movimenta, naquela ocasião, 100 milhões, com uma alta participação social. Isso é importante, gera muito emprego, porque eu tenho que ter catador. Isso aí, realmente, a lata vazia, ela tem um valor comercial elevado. Benefício social. A estimativa do MNCR é que existam cerca de 800 mil catadores e catadoras em atividade no país. A maior parte dos catadores, acredite, são do gênero feminino, cerca de 70% da categoria. E esses catadores são responsáveis pela coleta de 90% de tudo que é reciclado hoje no Brasil. E há diversas alternativas de catadores, estimativas de catadores, variando entre 300 mil a 1 milhão de pessoas que vivem da coleta de materiais recicláveis, segundo esse levantamento, que foi em conjunto com o Departamento de Economia da Universidade Federal da Bahia. Então, vocês veem que realmente é uma atividade com fim social muito importante. Qual é o círculo virtuoso das latas de alumínio? Primeiro, você tem a nova lata, vai lá, enche de bebida, vai para o consumo, o pessoal compra, bebe em casa, joga fora, alguém coleta, tem que fazer uma prensagem, aí você funde, faz o lingote, lamina de novo, faz nova lata.
Esse é o ciclo vital. E aqui tem uma estimativa que, na minha opinião, esse número acho que é 40 dias. Mas quando foi feito esse levantamento era 60 dias. É o giro. Mas eu acho que hoje é 40 dias. Não tem números oficiais ainda disso. E desperdício no lixo, né? Não reciclar gera desperdício. Nos Estados Unidos, cerca de 3,5 bilhões de latas foram desperdiçadas, correspondendo a 100 bilhões de dólares. Como eu mostrei, os Estados Unidos é fraco em reciclagem. No Brasil, em 2018, de um total consumo de 27 bilhões de lata, 810 milhões foram para o lixo, equivalente a 2,3 milhões de dólares. Você vê que foi pouco em relação ao que foi recolhido. O Brasil é bom de reciclagem. Por causa de quê? Poder aquisitivo da população. Muita gente vive, desculpe a expressão, vive de catalata. E, em termos de reciclabilidade, o que faz a coisa reciclável? Primeiro, valor residual, que é o preço de venda. Se não tiver preço bom, você não vai ter catador. Economicidade do processo. Se o processo para fundir não for econômico, está fora. E a aplicabilidade do produto obtido. E a técnica de coleta. Ora, a lata, a reciclagem da lata obedece a esses 4 quesitos. Principalmente a economicidade do processo, que dá todo o dinheiro para movimentar essa massa. Então, em termos de coleta, a maior atratividade é o alumínio, que ele arrasta os demais resíduos. O cara vai catar, vê outros resíduos, ele pega os 2, ou os 3, ou os 4. E aqui tem uma ideia, isso varia um pouco, né? Mas você nota que o valor comercial da sucata. Lata de alumínio custa 5, vamos falar, aqui está por tonelada, eu vou falar R$ 5,30 custa 1 quilo de lata. Quando eu vejo o catador, eu sempre pergunto para ele, quanto tá 4,50, 5. Qual é o outro? Lata de aço é 550, 5, muito pouco, né? 0,5, 50 centavos. Isso aqui está meio dispareado, né? Mas aqui o papel é 58. O vidro, 180. A PET, veja como a PET paga bem. Quase metade do alumínio. PET recicla muito bem, porque tem uma aplicabilidade maior. E o longa-vida, aquela embalagem de leite, longa-vida, o que for, que é 250, por que é pouco? Porque ninguém recicla. Não tem preço de venda, porque não há reciclador. Então o cara vai pegar lá, ele não pega isso aí, deixa lá, né? Pegar essas coisas ruins. E a economicidade de energia. Olha quanto eu gasto para fazer o alumínio primário, olha quanto eu gasto para reciclar. O aço menor. Eu só quero enfatizar isso aqui, que o alumínio é o mais chama mais atenção. E aqui reciclagem no Brasil. No Brasil é uma mescla de pequenos secundaristas e importantes secundaristas. Tecnologias update estão sendo utilizadas, com muitos bons níveis de recuperação de alumínio. Porque antigamente, ainda tem, mas antigamente o pessoal pegava 1 quilo de lata, ia fundir, gerava só meio quilo de alumínio. Hoje, com as tecnologias, a cada 1 quilo eu recupero, quilo de lata eu recupero 8,5% quilo, 85%. Porque tecnologia adequada que foi evoluindo até para o processo ficar mais econômico ainda. E que tipos usam? E depois vou entrar um pouco em detalhe nisso, que é um pouco mais técnico, e o objetivo, não sei se é esse também, de falar muito na tecnologia do forno, né? Forno de fusão tipo rotativo, basculante selado, eu vou mostrar algumas fotografias. E forno Sidewell. Hoje, Sidewell, vou mostrar o que é o mais, diria, de maior rendimento. E outra coisa importante, o meio ambiente é contemplado. Qualquer meia-boca não faz mais isso, não, porque a CETESB dá em cima, aqui em São Paulo. Por aí também dá. Você pega uma lata de alumínio, vai fundir em qualquer forno, gera uma fumaceira. Então, você tem que tomar alguns cuidados.
aqui tem a utilização de sais protetores. Eu vou mostrar ali para frente um pouco, que há alguma ciência nesses sais, exatamente. Para eu não perder alumínio, o que eu faço? Eu jogo no forno e em cima eu jogo um sal, que é para o meu queimador não entrar em contato direto com a lata, senão eu perco. E esses sais protetores, eles que fazem essa proteção e é muito importante e a recuperação é muito boa. Porém, eu só queria dizer que há muita ciência na formulação desses sais. Não é qualquer sal meia boca. Eu estou falando de cloreto de sódio, cloreto de potássio com outros ingredientes. Não é? Tem gente que faz com cloreto de sódio só, que é uma burrice, porque o ponto de fusão é maior. Quando você faz a mistura, o ponto de fusão cai muito. E aqui o fluxo operacional, né? Eu tenho a sucata, ela é classificada, é separada, é preparada, prensada, desintegrada, se for o caso. Aí, nessa desintegração, quando eu recebo, tem outros materiais. Você pega aquela porcariada lá e tem outros materiais que vai para onde? Aterro industrial. Bom, aí eu pego essa sucata, limpinha já, e jogo no forno para fundir. E aqui entre os tais fundentes, que seriam aqueles sais que eu falei, eu já jogo aqui nesse forno. Jogo o alumínio metálico e eu pego o alumínio aqui. Mas, como eu joguei sal, eu gero escória. Esse é o perigo dos pequenos produtores. O que eles fazem com essa escória? Depende do lugar que ele está, e na região aqui em São Paulo chamada Itaquaquecetuba, que é o polo de reciclagem, pequenos recicladores, eles jogam no rio. E há casos de mortandade de peixes por causa de ter jogado lá, porque jogar no rio é uma mistura salina, mata peixe. Vira e mexe, tem uma reportagem, um jornal criticando, e a CETESB dá em cima, a CETESB é o órgão ambiental de São Paulo, dá em cima, mas vira e mexe. Outro dia, 10 dias atrás, saiu uma notícia no jornal, mesma coisa, mortandade de peixe na região de Itaquaquecetuba. Por quê? É uma coisa muito chata e jogam fora. E por que eu estou falando isso? Porque é necessidade de você jogar esse resíduo num aterro industrial. Não pode jogar em qualquer aterro, não, porque é uma borra salina, tomou chuva, aquilo gera um produto salino que não é bom. E aqui, então, quais são as tecnologias de fundição? Eu vou mostrar muito pouco, porque é um pouco demorado, o nosso tempo ruge. Fornos rotativos com sal de cobertura, que eu andei mencionado, esse sal de cobertura. E tem os fornos Sidewell, que são os melhores, não tem nem sal. E tem fornos de indução, muito pouco utilizado. Eu só conheci, nessa minha longa jornada na reciclagem, eu só conheci um que fazia com forno de indução. E fornos a plasma, isso ainda foi tentativa de desenvolvimento no Instituto Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, mas a coisa não vai muito para frente. Então, eu diria que hoje nós estamos na mão dessas duas tecnologias, sendo essa a que, pessoalmente, eu mais gosto e é a que os grandes usam. Por que usa essa? Que recupera mais alumínio. Por aqui, você recupera, bem feito, 65%. Por aqui, 90%. Então, isso aqui é muito mais econômico. O equipamento é mais caro. Eu vou falar rapidamente isso aqui. Né? Agora, forno rotativo com sal de cobertura. Fornos antigos, tecnologia pobre, rendimento metálico que eu mencionei, de 50% a 60%, altas adições de sal de cobertura, até 40%. Imagina a quantidade dessa escória. Existe uma tecnologia de sais, mas ela é desconhecida por esse pessoal. E as emissões não tem controle nenhum. E tem altas perdas por oxidação do metal. Se tiver alguma coisa de magnésio, essa oxidação, ela derruba a porcentagem de magnésio dali. E gera aquela borra preta, que é detrimental ao meio ambiente. Mais uma, a qualidade do metal fundido é ruim.
e só serve para peça fundida. Isso aqui nunca vai para voltar a ser lata. Never. E aqui tem o forno rotativo. Dá uma olhada que meia boca aqui. Esse forno gira a 2 RPM. Aqui tem um queimador. Essa coisinha que vocês estão vendo aqui é do sal de cobertura. Esse fardo ele vai jogar lá dentro, vai rodar até fundir. Aí ele, no próximo slide, mostra que ele está fazendo os lingotinhos dele ganhando direitinho o pão dele de cada dia. Já os fornos de rotativo com sol de cobertura são fornos modernos, tecnologia é razoável, metálico, aquele é 60%, esse é 85%. E a atmosfera do forno, ela tem baixo nível de oxigênio, significa que eu vou ter menos oxidação. As adições de sal são muito menores que a outra, de 15% a 20%. E essa tecnologia de mistura de sais é muito bem dominada. E a perda por oxidação é satisfatória. Mas tem ainda uma acentuada do teor de magnésio, redução, né? Mas gera pouca borra preta, o que é bom. E a qualidade do metal fundido é satisfatória e pode ser utilizado para fabricar novas latas. O de outro não dá de jeito nenhum. E aqui está, esses são os fornos rotativos que eu falei. Vocês viram aquele meia boca, né? Olha como esse aqui é. Essa aqui é tudo automatizado e é um negócio bastante limpo. E aqui tem esse aqui é o preferido. E as novas empresas que têm dinheiro, não são muitas, né? Aí eu diria que são duas importantes, que é a Novelis e a Recicla. É o forno de reverbero que eu vou mostrar. É a tecnologia atualizada, é ideal para esses retalhos bem finos. Retalho tem um tratamento especial antes de carregar no forno. Os retalhos são submersos, emergidos no metal líquido, por um rotor, uma bomba eletromagnética. Para que ele é imerso? Para que ele nenhum entre em contato com o ar para não oxidar. E adições de somente 2% de sais de limpeza, ou seja, não gera borra preta. E aqui tem esse forno, esse é o forno. Quer dizer, eu conheço duas empresas que têm isso, a mais importante é a Novelis, em que você carrega por aqui, depois por um sistema de rotor ele consegue jogar aqui para esse lado, porque tem uma abertura aqui no meio, eu jogo para lá, então eu evito contato com oxigênio. Uma coisa importante, o nosso tempo está voando, né? É a preparação de sucata. Primeira coisa, para quem trabalha direito, é a abertura dos fardos, é um picotador da lata, só tem duas que fazem isso. É uma limpeza fina, que tem separador magnético. Ela também elimina metais não alumínio, porque isso é tudo picotado. Há um processo de queima de tinta para o forno, antes do forno, para ele queima de tinta 500 graus, porque o alumínio funde a 650. Então, dali que tiver sem nada, ele vai para o forno e você não tem perda. E tem um incinerador para queimar os voláteis que saem dessa operação aqui. E os fornos que usa são Sidewell. E aqui é o ciclo. Aqui você tem o desenvardador, estou falando das mais importantes. Uma delas é a Nobel e outra lá. Aqui você tem o moinho de facas, que separa as latas compactadas. Você tem um separador eletromagnético, que separa material metálico, que não é pouco, o pessoal mistura sujeira para aumentar o peso, e normalmente essa sujeira é ferrosa. E aqui você tem um separador pneumático para separar o metal pesado e o leve. E aqui tem o forno rotativo, eu não vou entrar nesse detalhe, mas é para tirar tintas antes de entrar no forno. Esse é o forno de fusão Sidewell. E aqui você tem um metal líquido que ele é transportado em carretas para ir fazer placa, para daí fazer nova placa. Esse negócio aqui é muito importante,
é o sistema de tratamento das emissões. É muito importante isso, porque as emissões da queima da tinta são muito poluentes. Então, esse sistema é caro, por isso que só duas têm. Então, como tecnologia de fundição, para sumarizar, tecnologia de fundição obsoleta, rendimento 50% a 60%, atualizado 85,95%. Geração de resíduos, que é a borra preta, uma porção. E aqui só os 2 a 16, sendo que esse aqui é aquele do Sidewell. Meio ambiente aqui é pobre e a atualizada é sustentável, sem dúvida. Custo operacional, isso aqui é alto, joga muito dinheiro fora. E aqui é competitivo. Esse aqui, essa obsoleta, muitas empresas, mais de 80%, usam tecnologia obsoleta. Como eu já mencionei, poucas empresas têm uma tecnologia atualizada. Então, como comentário final, né, a atividade reciclada está consagrada e a tendência de taxas de reciclagem sempre crescentes. Estados Unidos estabeleceu um target. Eu me lembro perfeitamente quando eles estabeleceram, eu li e falei, esse cara é tão louco. Estabeleceu um target de 100% de reciclagem para 2020. Eu botei aqui, isso foi feito através da Aluminum Association americana em 2016. Ou seja, em 4 anos, eles iam sair de 60% de coleta para 100%. Continuou 60%. Então, é lamentável. E a aplicação mais nobre de reciclagem de lata é produzir novas latas para aproveitamento de metais importantes. Magnésio e manganês custa caro. E eles são muito importantes para fazer a liga, porque é esses dois elementos que dão a rigidez à lata. No Brasil, em 2015, 60% do total desse reciclado foi destinado à fabricação de latas. Eu não tenho esse número atualizado. Mas por que eu estou falando isso? Porque 40% vai fazer outras coisas. Bloco de motor, e faz outras porcariadas, vou dizer. Faz outras coisas que não voltar para fazer alumínio. As tecnologias atualizadas estão sendo aplicadas, a jusante da fusão do metal, no tratamento do metal líquido. Isso que é importante, tratar o metal líquido, para você ter uma lata boa, para garantir um alto nível de limpeza do metal, para minimizar inclusão numa chapa de lata, você estoura a lata. Então, não pode. De acordo com os números que eu sei, se ele pega uma bobina para fazer lata e essa bobina gera números da ordem de maior que 2% de quebra, é jogado fora o rolo. E a constante redução da espessura, vocês viram, e a rigorosa especificação dos fabricantes das latas é a mola propulsora para os aprimoramentos tecnológicos no tratamento do metal líquido. Não, esse aqui eu não vou entrar, eu acho que aqui já entra um pouco e foge um pouco. Eu ia falar um pouco sobre o meio ambiente global dentro da indústria do alumínio, não só a lata, né? Eu foquei em lata, mas tem toda uma atividade importante para fazer o alumínio primário, que ele é muito criticado. Mas a indústria do alumínio realmente tem sido muito responsável. Ô, Ayrton, se você quiser, fique à vontade, nós temos tempo, viu? Tem, eu acho que então deixa eu falar como é que funciona. Aqui você tem a mineração tem, que é para pegar a bauxita, daqui ela vem para a refinaria para tirar os resíduos que existem dentro do minério, e isso aqui é um processo químico longo, e daqui vai para redução, quer dizer, eletrólise, para fazer alumínio primário, aqui. E aqui, o que você gera de produto de alumínio, volta a reciclar e vai fazer um metal bom de novo. Que eu queria mostrar aqui uma coisa muito importante. O alumínio, ele desfloresta. Você pega a região do Pará, tem muita coisa desflorestada. Isso é uma crítica muito forte.
muito forte. Mas aí a indústria do alumínio está sendo muito pressionada e ela faz reabilitação de jazidas. Deixa eu ver se eu tenho uma para mostrar aqui. Mas continuando aqui, esse resíduo aqui, esse resíduo que sai daqui, ele não tem jeito. Ele tem que ser colocado em aterros específicos. Tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui só para complementar. Aqui. Olha aqui, isso aqui é uma área da Companhia Brasileira de Alumínio que tirou tudo isso aqui para fazer bauxita. Olha como está indo lá. Isso foi o relatório anual da CBA. Olha como está reflorescendo. Essas plantas aqui, elas vão para a área que está aqui. E isso aqui é da mineração Rio do Norte, em que ele está fazendo trabalho de reflorestamento. E aqui mostra uma área, em 1985, essa mineração do Rio do Norte é uma mineração que produz a grande quantidade de bauxita vem dessa área aqui. Olha, depois de 10 anos, como ficou a área reflorestada. Ou seja, é uma consciência ambiental muito forte. Dá uma olhada nessa área aqui da Companhia Brasileira. Olha essa aqui como está. Então era isso que eu queria mostrar. E aí agradecer a paciência de vocês. E fiquem à vontade para fazer perguntas, que eu estou aqui à inteira disposição. Bom, Ayrton, primeiro agradecer a sua participação aqui conosco, né? Uma brilhante apresentação. Eu sou paraense, né? Acompanho, já tive a oportunidade de estar lá na Hidro, né? Que foi adquirida depois que a Vale vendeu os ativos de alumínio. Né? Já tive a oportunidade de estar na mineração Rio do Norte também. Então é muito interessante essa sua fala realmente com relação ao impacto causado pela mineração e ao passo que também mostra a evolução da recuperação ambiental. Ayrton, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você, e a gente já tem pessoas aqui também inscritas para fazer pergunta, aí está aí a Aline, tá? Vamos fazer as perguntas diretamente também a você. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, com base na sua última fala sobre a questão dos Estados Unidos, né? Se você tem, na verdade, o parâmetro de reciclagem em outros países e quanto é que está essa média de reciclagem de alumínio em outros países, qual a maior dificuldade que eles enfrentam? Mas especificamente eu vou falar dos Estados Unidos, porque você pega país europeu, é melhor que isso, né? Eu estou focando nos Estados Unidos, que é um exemplo ruim. O que está acontecendo nos Estados Unidos? A Aluminum Association, tipo a ABAL, né? A Aluminum Association dos Estados Unidos, ela tem trabalhado muito junto ao governo, e o que está sendo feito nos diferentes estados? Você sabe que os Estados Unidos, cada estado é independente, né? Você não pode fazer uma legislação para todo mundo. Então, o que eles fazem? Eles estão cobrando a lata de alumínio com um plus. O que é isso? Que quando você joga a lata, você tem direito a recuperar uma parte. Entendeu? Que é 5%, se eu não me engano. Isso aí está ajudando muito. Eu estou falando isso porque deve melhorar. E eles estão incentivando os estados a colocarem essa taxa. É muito questionado isso, né? O cara, vou pagar mais caro. É até para forçar essa consciência de reciclagem que eles não têm. Não existe essa consciência. O Brasil tem, voltando a falar, porque nós temos uma população muito pobre, que não tem emprego, e viu que a lata vale dinheiro. Esse americano não tem esse problema. Não tem pobreza, que o cara... Acho que catar lata para eles é uma coisa tremendamente negativa, do seu ponto de vista pessoal. O cara, estou catando lata, não pode, eles não querem saber disso aí. Então o americano é cheio de história. Mas no Brasil, não, nós temos uma população muito pobre. Muita gente, eu comentei já, muita gente vive de catar lata. Muita gente. É uma coisa boa, por outro lado é triste, né? Isso é verdade, é bem crítico esse nosso cenário. A gente, à medida que avança na reciclagem, a gente também expõe as fragilidades socioeconômicas do Brasil. Exatamente.
Ayrton, nós temos uma pergunta da Ista e logo em seguida a Aline. Ista, pode fazer sua pergunta, ligar sua câmera aí e fazer sua pergunta direta ao Ayrton. Ayrton, boa noite. Parabéns pela apresentação, muito Obrigado. interessante. A minha pergunta é a seguinte: na verdade, eu moro em Ipameri, é uma cidade vizinha aqui de Catalão, que é onde fica o nosso programa de pós-graduação, doutorado. E Ipameri é uma cidade pequena, com cerca de 20 mil habitantes, e a gente tem uma experiência aqui de empresas de reciclagem de muito sucesso. Uma delas é reciclagem de PET, né, de plásticos, e atualmente eles fazem tubulações de grande diâmetro e estão exportando, mandando tudo para fora, então é um exemplo de sucesso. Sem E o dúvida. outro exemplo é uma empresa que recicla óleos vegetais aqui também no nosso município. E aí, então, essa presença da indústria aqui, ela é sempre muito requisitada pela população, porque traz emprego para o município, né? E para um município de 20 mil habitantes é importante. Muito. Então, o senhor conhecendo tão bem o mercado de alumínio, de reciclagem de alumínio, você poderia falar um pouquinho se é viável a instalação de uma empresa de reciclagem em um município pequeno, se os investimentos são muito altos, se é questão de concorrência também, viabilidade técnica. O senhor acha interessante? Não, é factível, deixa eu falar. Existe o forno, como eu falei, o alumínio pode fusar é baixo, né, comparativamente ao aço, então qualquer forninho meia-boca faz. O problema todo é aspecto ambiental. O forno é barato, você pode fazer. E tem lugares, numa cidade pequena, não me lembro de onde, acho que foi. Não foi Pará, não, acho que foi Alagoas. Eles fazem lá mesmo. Só que eu não fui, mas teve um amigo que foi lá para aqueles lados, um colega, e eles fazem a fusão lá. O problema é que o meio ambiente. Então, esse negócio de fundir alumínio, esse é um grande problema. O custo de despoluir. Porque fundir alumínio é a coisa mais, como diz o meu amigo, mais baba que tem. Não tem problema nenhum. 600, eu falei, contei a história do meu amigo lá da Bahia, e não tem nenhum problema fazer. Agora, o custo é exatamente isso, meio ambiente. Esse é o problema. Agora, evidentemente, se tiver um sistema de coleta, isso vale dinheiro, porque se pode, muitas empresas compram essa sucata aí de várias outras cidades e traz para São Paulo. São Paulo nós temos, estou falando do estado de São Paulo, né? Nós temos duas grandes empresas que fundem lata com tecnologia update. Né? Nós temos uma outra, se eu não me engano, é no Goiás, Mato Grosso, que faz isso, eles têm um forno lá. Agora, esses são exemplos bons. O resto, não sei como é que é. O grande problema é o custo de meio ambiente. E a gente tem que tomar cuidado com o meio ambiente. Agora, nada impede de você criar um centro de reciclagem para coleta e manda para. E tem muita gente que estaria interessada. E manda para São Paulo ou Goiás, Mato Grosso, né? Sim, obrigada. Realmente, essa questão do meio ambiente, uma dessas empresas aqui na nossa cidade, ela esbarra nesses entraves, que seria a empresa que recicla óleos. Esse é o Outra problema. coisa que eu achei interessantíssima também que você apresentou, eu não sabia, né, que as cápsulas de café que a gente toma no dia a dia são de alumínio. São de alumínio, são de alumínio. Eu Achei vou contar, interessante. eu vou te contar uma pequena história disso. Como eu trabalho com reciclagem há muito tempo, lá junto à BAU, e também quando eu trabalhava na antiga Alcan, hoje é Novelis, me ligou um cidadão que era da Nestlé, e ele queria conversar com o senhor sobre reciclagem. Marcamos uma reunião na BAU. Ele foi lá e perguntou como é que fazia, expliquei para ele, olha, dá para fazer, tem que tirar primeiro esse pó, se fizer com esse pó, não vai acontecer nada. E expliquei para ele e tal, ele falou, pô, muito bem. Sabe o que ele falou para mim? Fui eu que inventei
É uma curiosidade. Fui eu que inventei essas cápsulas. Fui eu que inventei o sistema. E como prêmio, eles me deram a presidência do Brasil. Você vê que é interessante? Mas só uma curiosidade. Interessante. Perfeito. A Aline vai falar com você. Aline. Boa noite. Boa noite, Aline. Queria parabenizar, a palestra foi ótima, eu sou da área da biologia, né? Então a questão da reciclagem já é um assunto que a gente gosta bastante, né? E eu vi aqui a questão dos fornos e eu fiquei curiosa aqui em relação ao custo, porque ele é muito mais eficiente, né? Que o senhor comentou sobre os fornos serem eficientes. O custo é muito mais alto em relação... Muito mais. Por isso que não tem muitos. Por isso que não tem. Aliás, de fato, a melhor tecnologia, e para isso precisa ter dinheiro, é o da Novelis, Exalcan. Eles têm. Essa outra empresa tem, mas o da Novelis é o update, é o que há. E eles ganham dinheiro com isso, porque eles conseguem 98% de recuperação. É muito dinheiro. Então, eles fazem isso. Tem dinheiro para fazer? Porque você pega um cidadão que quer montar um negócio desse, ele vai fazer uma coisa assim tão louca, mesmo que ele tenha dinheiro, o retorno disso vai ser uma loucura. Não dá, demora para pagar, sei lá, 10 anos para recuperar o capital. Será que as outras empresas não veriam isso como investimento, já que a recuperação é tão alta, ou eles ainda não estão vendo isso como investimento? Não, o problema é que quem trabalha com reciclagem, normalmente é empresa média e pequena. Essa aí não tem jeito. Só tem, como eu mencionei, só tem duas importantes. Existem outras, por exemplo, tem um pessoal que funde muita lata em forno rotativo. Eu já critiquei esse pessoal porque eles poluem. O que ele faz? Ele funde a lata com um rendimento razoável, eu diria 85%, eles fazem pó de alumínio. Pó de alumínio é usado para explosivo e também para tinta. Essa tinta de automóvel, que é prateada, né? Essa aí é pó de alumínio que tem na tinta. Mas, enfim, é isso que eu queria comentar. Obrigado, professor. Obrigado, Ayrton. Opa, prazer. Bom, Ayrton, a gente tem mais uma pergunta aqui do Antônio de Pádua, que também vai fazer. Eu faço um comentário interessante quando a gente fala em reciclagem, quando você mostra aquela relação de 5 toneladas para 2 toneladas para 1 tonelada, que é algo que já está estabelecido ali há muito tempo. E, lógico, a reciclagem vem até para dar um gás, porque minimiza justamente a exploração mineral. A gente observa que, nesse sentido, também a gente poderia estar procurando uma alternativa que, embora o alumínio seja o terceiro material em abundância na crosta, a gente poderia estar tentando também encontrar uma outra alternativa na produção da sua forma primária, uma vez que a gente já tem a recuperação. A gente conseguiria ainda muito mais diminuir os impactos causados nesse segmento. Inclusive, eu vejo que é um dos segmentos mais verdes que a gente tem, é o alumínio hoje. Você sabe que tem uma empresa americana que ela está trabalhando na tentativa de minimizar as emissões no processo de alumínio, mas ainda em caráter experimental. Então, o que tem hoje é isso mesmo. Mas, olha, a indústria primária de alumínio, ela é muito vamos dizer assim, vigiada, né? E sendo assim, as emissões são bem reduzidas. Existe uma emissão na produção de alumínio primário, em função do processo, né? Que é muito ruim para o meio ambiente, e você não vê fumaça, não vê nada. Mas lá tem um negócio muito chato, e você tem que usar um tratamento a seco, eletrostático, alguma coisa meio eletrostática, os gases passam por lá e segura esse que é nocivo para a saúde.
Agora, isso agora é que está sendo... Antigamente não tinha isso, né? Antigamente não tinha isso. Mais um benefício da reciclagem. Evite isso aí. Isso é verdade. O Antônio de Pádua tem pergunta. Pádua, você pode ligar a sua câmera e fazer a pergunta aí ao Ayrton. Seu Ayrton, prazer em conhecê-lo, né? É muito gratificante a gente ainda ter a notícia que o Brasil está ainda com 100% da reciclagem de alumínio, né? Senhor Ayrton, é o seguinte, a pergunta é o seguinte, assim como o Neilton, eu sou doutorando também, tá? Aí aqui na UFCAT, no Laboratório de Processamento. Nós falamos muito sobre a reciclagem das latas de alumínio. Porém, tem outros produtos que podem ser reciclados, por exemplo, marmitas de alumínio, né? Quando esse material é reciclado, né? A primeira pergunta é: o senhor tem dados de quantos % desse material, dessas marmitas, elas são recicladas, ou esse ainda não é um parâmetro que vamos dizer assim, visto ainda? Não é. Isso mistura com os outros, né? Mistura com os outros. Agora, veja bem, esse tipo de reciclagem não precisa de sal. Então, você não tem essas emissões. O problema todo da lata é a tinta, né? Então, nesse caso, você pega essas marmitas, funde em qualquer forno, e não tem emissão nenhuma. E isso aí dá um bom rendimento. Tem muita gente que ganha dinheiro. Eu conheço uma empresa aqui em Guarulhos, que é uma região muito industrializada, que ele tem um forno, não vou dizer meia boca, mas um forno, ele ganha dinheiro, porque ele pega todos esses utensílios aí, funde e faz uma nova chapa que vai se transformar novamente em produto utensílio doméstico. Sem nenhum problema, aprovado pela CETEB, sem problema nenhum. CETEB é a Organização de São Paulo, né? Outra pergunta, senhor Ayrton, é o seguinte: quando o alumínio é fundido, né, é ligotado, logicamente, após, né? Nós falamos nas latas de alumínio, mas sabemos que o alumínio, depois que ele é ligotado, ele vamos dizer assim, é feito chapas, né? É feito bobinas de alumínio, e aí segue para diversas... alumínio, tudo segue para diversas áreas que utilizam alumínio. A minha pergunta é a seguinte: nós sabemos que esse alumínio também é utilizado, né, para a parte de automação. Automação não é a palavra certa. Na área de automobilístico, né, utilizado em veículos. Existe vamos dizer assim, um percentual de reciclagem desse material, ou como as marmitas de alumínio ele entra junto com as latas? Não tem isso não, viu, professor? Não tem, não. Eu não sei te responder. Mas isso não tem, não. Não tem esse controle. Agora, todo e qualquer alumínio, peças do motor, o motor do automóvel é de alumínio, aí vai tudo. Depois você acerta a composição adequadamente. Mas não tem isso que você falou, não. Viu? Tá, senhor Ayrton, muito obrigado pela apresentação. Pois não, prazer, Antônio. Bom, Ayrton, mais uma vez eu agradeço, né, a sua presença aqui conosco. A gente não tem, né, nesse momento mais perguntas, mas eu gostaria de corrigir um erro que nós tivemos na palestra passada. A Natália tinha me pedido para a gente fazer uma foto, um registro dessa palestra, então eu pediria que, né, os alunos do programa do PPG-100 que estão presentes, que estão aqui conosco, possam ligar as suas câmeras, tá? E a gente fazer esse registro para a ABAL. Eu já agradeço aí quem puder. Obrigada, agradeço a lembrança. Eu tinha esquecido daquela vez, e aí, lógico, muito importante, né, para a ABAL, essa parceria que nós temos com a ABAL, que já é a segunda palestra. Ayrton, um tema muito importante, lógico, sei que você se limitou ali de não querer tocar em alguns pontos, mas tem muita coisa que a gente poderia ter discutido, com certeza. Quando se fala em reciclagem de alumínio, se tem muita coisa para se discutir, né? Então, fico muito feliz com a sua
com a sua presença e a sua palestra aqui. Ô, Natália, eu acho que você consegue fazer um print, eu vou fazer um print aqui também. Faço sim, tá? vamos lá. Porque aí a gente fica cada um com um print. Tá ótimo. Pronto. Aí agora, então, pessoal, eu agradeço a todos que estão aqui conosco, que estiveram aqui conosco, tá acompanhando a palestra do Ayrton. Se tiverem perguntas, o Ayrton ainda está disponível, tá? Então é muito importante que vocês possam aproveitar esse momento. Não é todo dia que a gente tem uma sumidade do alumínio para estar aqui no meio da gente falando de uma forma aberta e tranquila. Então, aproveitem, agarrem esse momento aí, tá? Neilton, eu queria te falar também que fica aberto as perguntas por escrito, envia direto para a Natália, que será um prazer muito grande respondê-las. Com certeza, Ayrton, essa palestra vai para o YouTube, tá? No nosso canal do Lampmin aqui do PPG 100, e aí muitas das vezes o alcance acaba sendo muito maior porque a gente divulga, mas as pessoas ainda ficam às vezes com certo receio. Mas quem nos chegou e está acompanhando até esse momento, se inscreva no canal do Lampmin, ative as notificações para receber as publicações nossas e se quiser pode nos acompanhar nas redes sociais, no LinkedIn, tá? Para saber toda a nossa programação, todas as nossas palestras. Eu agradeço mais uma vez, Ayrton, a você, a sua presença. Natália, uma parceria sensacional. Agradeço a você também e a ABAL, por estarem aqui, e desejo a vocês uma boa noite. Tá bom? Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.